venham todos. Lembro-me bem do meu filho no momento da crucificação. O seu olhar era de estranha serenidade. Não havia medo, e sim a fé. Não havia revolta, e sim misericórdia. Como se ele quisesse demonstrar ali, no seu momento final, sua perfeita comunhão com Deus. O que temer diante da serenidade dos olhos de meu filho? Meu amado filho. Essas eram as únicas palavras que me saíam pelos lábios enquanto eu estive ali. Uma parte de mim agonizava, clamava por socorro em silêncio. O que ele havia feito para receber tão amargas penas? Não viam eles tamanho sentimento sob o calor do seu coração? Estava tomada por dores. Dor de mãe, dor de quem ama. Quis pegá-lo no colo como fazia em sua infância. Quis sofrer a tua dor. Não parecia ser nada fácil aceitar a vontade de Deus naquele momento. Mas uma voz amiga me falava ao espírito, dizendo das determinações justas de Deus. E mesmo com o coração em tempestade de lágrimas, de minha alma ecoava a afirmação da mais pura humildade. Faça-me escrava da tua vontade, Senhor. Reparei então que alguém pousara as mãos de leve sobre os meus ombros. Ao meu lado estava João, que, vencendo o medo em que haviam mergulhado os demais companheiros, me estendia os braços amorosos, em forma de abraço. Jesus parecia estar no auge de suas dores, quando me olhou com serenidade e, em meio a um leve sorriso, me disse: Mãe, eis aí o teu filho. E, dirigindo o olhar a João, lhe disse: Filho, eis aí a tua mãe. O calor de suas palavras me acalmou, iluminou o vazio escuro em que eu estava. Sentia que, apesar das circunstâncias, tudo estava em seu lugar. Minha alma se encheu dos mais doces sentimentos. Me perdi nas memórias de minha criança. Sem perceber, o deixei entrar em minha casa, cuidar de mim, cuidar de minha alma, cuidar de sua mãe. Revivi o momento do seu nascimento, a manjedoura, seu primeiro olhar, seu sorriso e a paz que trazia consigo. Seu amor já vivia em mim. Recordei das vezes que ia buscá-lo em Nazaré, onde sua palavra carinhosa acolhia as pessoas que por ele passavam, tristes e desamparadas. Ele tratava a todos da mesma maneira, como irmãos. Só havia espaço para o seu amor infinito. Desde muito cedo, meu coração de mãe temia pelo futuro do meu filho. Quando ele ainda era bem pequeno, sabia, dentro de mim, que as verdades que ele trazia não eram desse mundo. Vinham de Deus. Meu filho falava de um reino diferente, construído no coração dos homens. Reino de amor e de verdade. Eu temia pelo futuro, sempre pedindo a Deus para o meu adorado filho. Com o passar do tempo, já não fazia sentido deitá-lo em meu colo e fazê-lo dormir. Seu destino havia de se cumprir. Seu reino havia de se erguer. Então, nosso filho partiu. Deixou o lar para ser morada de corações aflitos e sedentos de amor.
para plantar no coração dos homens a lei maior, a lei de Deus. Relembrei dos paralíticos que retomavam os movimentos da vida, dos cegos que redescobriam os dons da visão, pessoas sedentas de amor, de carinho, que saciavam na sua lição. De repente, o céu escureceu. Em meio às memórias e a agonia de vê-lo naquele estado, percebi com clareza a necessidade da extinção de todo egoísmo. Tinha certeza de que meu filho havia vindo para implantar o reino do amor entre os homens da terra. De seus lábios saíam as palavras, de seus pés e mãos os mais belos atos, de seu olhar o sentimento, de sua fé a verdade maior. Não havia o que temer. Deus estava presente. Em meio a todas as lembranças, me veio a saudade de minha criança, que nessa noite se encontrara com seu pai. Desde então, levo uma vida de maior devoção a Deus e uma esperança ainda mais elevada no céu. As memórias de um passado feliz vivem em mim. Memórias com detalhes tão doces, tão profundos, que somente quem já conheceu o amor verdadeiro pode imaginar. São um alimento da minha alma. Nazaré sempre me vem à memória, com suas paisagens de luz e de alegria. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições. E em meio a todos esses detalhes, claro, meu adorado filho, trabalhando e amando sempre na construção de um reino de amor entre os homens da terra. Jesus, às vezes, me aparece na tela dos sonhos e me promete a alegria eterna de sua presença. A cada sonho, a cada lembrança, eu me sinto mais viva e mais ligada a Deus. E agradeço a Ele a oportunidade de ter recebido em meu ventre o seu filho. Pelo Pai foste escolhida, anjo vem de humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade, serva só de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sobre a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante, de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade diamante. Boa nova. Venha, gente. Era chegado o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem até Jerusalém. Ao último dia da sua última viagem até Jericó era aguardado por muitos, por uma curiosidade imensa. As estradas se apinhavam de gente.
Eu, um publicano abastado, conheci o mestre de renome e desejava vê-lo. Eu era o responsável pela coleta de impostos de Jericó e era visto como um traidor dos meus compatriotas judeus por trabalhar para o Império Romano. Eu ocupava uma posição muito cobiçada devido ao enriquecimento que ela proporcionava. Ao ouvir que o mestre, o dito Filho de Deus, passaria por Jericó a caminho de Jerusalém, senti que precisava vê-lo, mesmo não me achando merecedor de um tamanho momento tão importante. Eu tentei infiltrar no meio da multidão que estava ao redor de Jesus, mas a minha pequena estatura não proporcionava isso. Aliás, minha pequena estatura é um grande obstáculo para infiltrar em multidões. Mas eu tenho um grande facilitador, que é escalar árvores. E eu não poderia perder aquele momento. Foi quando eu decidi escalar uma árvore. Avistei uma figueira alta, formosa. Escalei-a e lá de cima eu vi. O seu rosto era majestoso e sereno. Seus olhos eram expressivos e claros. Naquele momento eu senti uma simpatia que eu nunca havia sentido antes. Ele caminhava descalço, sereno. Foi quando ele se aproximou do meu lado, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, que hoje necessito de tua hospitalidade e de sua companhia. Eu titubeei por um instante. Falei, meu Deus, seria eu merecedor daquele momento? Mas o olhar de Jesus era preenchido de amor e de perdão. Foi quando eu desci com imensa alegria por aquele momento que estava acontecendo. Corri e abracei Jesus. Naquele instante, já pedi logo para começarem os preparativos da minha casa para receber Jesus e sua comitiva. Nós víamos caminhando de braços dados, eu e Jesus, e ele ia me escutando, sorrindo, com uma tranquilidade. Até mesmo nas palavras mais insignificantes, Jesus dava atenção para mim. E aquilo só ia aumentando a minha alegria. E naqueles momentos os discípulos se questionavam: por que Zaqueu? Ele é um rico condenável? Não devia, ele não vive ao contrário da lei? Está certo isso? Em breves instantes, Jesus e a sua comitiva comigo adentramos a minha casa. Jesus conseguira tocar as fibras mais íntimas do meu coração. Naquele momento ele se tornou o hóspede tão amado de minha vida. Ao cair da noite, mandei servir uma ceia leve para as pessoas que estavam lá. E na mesa Jesus falava sobre a nova doutrina. E eu, sabendo que Jesus condenava a riqueza errada, eu logo me acrescentei para poder entrar na discussão. E disse: Jesus, sei que muitos aqui me condenam como um homem de conduta reprovável. Mas lhe digo que do dinheiro que recebi, as pessoas que vivem ao meu redor, todos se beneficiaram também. São pessoas, pais de família sem trabalho, que eu consegui dar-lhes trabalho, com animais em fazendas, com plantações e etc. Até mesmo pessoas vindas de Jerusalém vieram ao meu socorro para pedir ajuda a mim, e eu os dei trabalho para eles poderem ter o mínimo para sobreviver. Então Jesus me disse: grande é teu esforço, Zaqueu, louvado seja você. Então eu aproveitei aquele momento e ainda acrescentei: Jesus, pergunte a qualquer um dos meus servos se alguma vez já lhe neguei alguma coisa, se já deixei de ajudá-los em alguma coisa. E Jesus disse: bem-aventurado você, Zaqueu, por estar servindo também ao nosso Deus. Naquele instante, minha consciência começou a ficar mais tranquila. Todas aquelas coisas que sempre falavam, que me condenavam,
Jesus os entendia para o lado do bem coletivo, que eram as minhas verdadeiras intenções e sempre foram. Então, tomado de alegria naquele momento, eu levantei os braços a Jesus e falei: Jesus, minha alegria é tamanha que hoje doarei metade dos meus bens aos necessitados. E se há alguém que eu já prejudiquei algum dia, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. A noite acabou de cair. Eu me ausentei alguns instantes, mandei servir a ceia a todas as pessoas que estavam lá naquele momento. E então, Jesus compartilhou do pão com todas as pessoas que estavam naquele momento. Eu trouxe meus filhos para conhecer Jesus. E naquele momento se dava uma grande festa no terreiro de minha casa. Jovens tocavam flautas, idosos e crianças cantavam hinos de alegria. E foi naquele momento que Jesus contou a parábola dos talentos e disse: bem-aventurado, depois disse: bem-aventurados é tu, Zaqueu, por ter entendido o que o nosso Pai quer de nós. E aí ficou a lição do mestre para mim: do que vale mais, dar o sustento de um dia ou dar o trabalho para a pessoa poder ter sempre aquele sustento? O que fazer com o seu dinheiro? De repartir ou de gerar trabalho? Tem uns que entesouram-se na terra e outros que se entesouram no céu. Os que entesouram na terra dão dinheiro ali e logo, para se ver livre logo das pessoas que estão perto. Os que se tesouram no céu se enchem de laços e ajudam essas pessoas que se tornam membros de sua própria família pelas suas ajudas. Quero ver o esperado, a vida multidão. Quero ver o esperado, a vida multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tendo à frente, procuro encontrar um lugar onde o veja, uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Levantando em teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mas do céu não engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Entrou em minha casa a verdade, a salvação.
e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim, os pequenos, nos sicômoros galgar, e elevarei o chão. Meu espírito deseja retirar a escama velha e contemplar-te a visão. Me elevarei no chão. Meu espírito deseja retirar a escama velha e contemplar-te a visão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu era muito jovem quando ouvi as palavras profetizadas de que viria um Messias nos libertar e esclarecer a humanidade contra tudo. Nos momentos que tive a oportunidade de passar com o profeta João Batista, enchi-me de esperanças e dúvidas acerca de como seria o tal Rabi. João anunciava-o como Cordeiro de Deus, Filho dele encarnado. No entanto, que aparência teria? Quais verdades traria ao meu coração desejoso de amor? Poderia eu segui-lo? Ocupava-me naquela época com a tarefa pesqueira no mar da Galileia, e sempre que possível juntava-me para ouvir as pregações de João Batista acerca da boa nova que estaria por vir. Naqueles tempos era demasiadamente jovem e enérgico, com uma impaciência comum às crianças que começam a se tornar homens, incapazes de aguardar e compreender o outro em suas diferenças. Era audacioso, intempestivo, munido de orgulho e de forte ambição. Pouco tempo se passou, até que aquele dia chegou, o dia em que toda a minha trajetória mudou. Em uma bela manhã, estávamos eu e meu irmão, trabalhando em nosso barco, preparando-o para lançá-lo ao mar, quando ouvi uma voz que parecia falar não aos meus ouvidos, mas à minha alma. Uma voz profunda, serena e bondosa. Filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Naquele momento avistei a figura do Mestre e permaneci algum tempo admirando-o. Estava tocado pela força do amor que irradiava do Cristo. Em seus olhos acinzentados claros, senti-me paralisado. Não sabia o que pensar ou como pensar. Naquele olhar, enxergava o Deus dos meus pais e antepassados. Senti-me como se estivesse no mar sem meu barco. E não poderia mais voltar à terra firme, pois a única firmeza e certeza eram aquele olhar. Envolvido por indescritível emoção, tomei as mãos do meu Senhor e beijei-as afetuosamente, ao que o Cristo respondeu, acariciando-me os cabelos. Naquele momento, nosso Rabi nos disse sobre as belezas do Evangelho do Reino. Ouvi-o admirado, apaixonado por aquela figura, seguro de que ele era o Messias prometido, que iria conduzir o nosso povo.
Ah, tantas foram as maravilhas que tive a oportunidade de testemunhar. Tantos foram os ensinamentos. Quantos destes só tive a capacidade de compreender com o amadurecimento de nosso espírito, após despir-nos do orgulho, para enxergar com olhos de humildade. A mim ele ensinou tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas não pelo que são, mas pelo que podem ser. Tal qual um tecelão que enxerga no avesso da costura a obra de arte que se encontra do outro lado. Como um escultor que vislumbra na rocha bruta o que se encontra adormecido no seu interior. No entanto, mesmo tendo escutado tudo quanto escutei, surpreendia-me com indevida frequência, tecendo comentários e alimentando ideias, munidas de orgulho, egoísmo e prepotência. Por muito tempo sofri, relembrando-me dos momentos derradeiros do nosso Rabi conosco, em que falhei como discípulo cristão que buscava ser. No episódio fatídico da última ceia, nosso mestre nos revelou que um de nós, os discípulos, iria traí-lo aquela noite. Naquele momento, todos nós começamos a especular qual seria o traidor e quem de nós era o maior dos discípulos. Jesus observava-nos silenciosamente em nossas mesquinhas conversações. Acabada a ceia, Jesus levantou-se, tomou uma toalha, encheu de água uma bacia e, ajoelhando-se graciosamente diante de cada um de nós, lavou-nos os pés e secou-os com a toalha. Senti-me profundamente emocionado com aquela lição do meu rabi. Lágrimas escorriam minha face, enquanto ele continuava a lavar-nos os pés. Após lavar-nos, ele voltou à mesa e disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. Ora, se eu, senhor e mestre, vos tenho lavado os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, pois eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Em seguida a essa fala, Jesus nos observou, olhando-nos os olhos calmamente, com aquela profundidade que somente ele possuía. Passado algum tempo, nos observando, ele disse: esta noite todos vocês tropeçarão no que diz respeito a mim. Ao ouvir isso, neguei em meu âmago que isso ocorreria. Amava tanto meu Senhor que acreditava de maneira muito convicta que isso jamais ocorreria, jamais falharia com ele. Foi então que Jesus, percebendo os questionamentos e a angústia que cresciam em nossos corações, elevou os olhos ao céu e orou fervorosamente. Nessa oração, entregou sua alma a Deus, rendendo-se aos seus desígnios e rogando pela união dos discípulos. Foi então que, ao cair da tarde, Jesus me chamou, juntamente de Simão Pedro e de meu irmão Tiago, para acompanhá-lo ao Monte das Oliveiras, onde nosso mestre costumava meditar. E, convidando-nos a orar junto a si, afastou-se a pequena distância. Senti-me profundamente tocado por aquele momento. Senti a responsabilidade daquele gesto de confiança do mestre em convidar apenas 3 dos discípulos. No entanto, não pude acompanhá-lo, mesmo com todo o esforço de meu espírito,
Por 2 vezes adormeci. Acordei confuso, um turbilhão de sentimentos e pensamentos envolviam minha alma. Porque deixei-me levar pelo sono? Porque eu que tanto amava, adormeci no momento em que seu coração amoroso mais necessitava de assistência e afeto? Porque não pude acompanhá-lo naquele momento em que sua alma parecia carregada de intraduzível angústia, nas mais dolorosas expectativas? Doía-me intensamente essa falta para com aquele que era o meu rabi. Gostaria de me justificar, de pedir pelo seu perdão. No entanto, antes que pudesse dizer qualquer coisa, um grupo de soldados aproximou-se, levando nosso mestre preso. Posteriormente ao mestre ser levado em prisão, todos nós, discípulos, ficamos muito assustados. Cheguei a tentar fracos esforços pela sua libertação. No entanto, o fardo que acompanhava aquele cálice que meu rabi tomara fez-me fugir apavorado e me esconder temporariamente. No entanto, tão logo fugi, recordei-me da falha que havia cometido há poucas horas. E inspirado de novos sentimentos, compreendi que, apesar de não caber a mim interferir no que sucederia, poderia oferecer o meu amor e a minha compaixão naquele momento de penoso testemunho para aquele que escolhi seguir em minha vida. Compreendi que, apesar de sua partida, ele se faria presente com aqueles que o cultivassem no coração singelo. Foi então que percebi que ele era meu único caminho, minha única e mais convicta verdade, e a única vida que passei a ter. O que antes havia em mim daquele menino impulsivo e tempestuoso, que me denotou o apelido de Filho do Trovão, ceder espaço à transformação, em um espírito mais sereno e fiel aos ensinamentos do Cristo. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Desde que o vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas. Nazareno. Tá, nós retornando da pescaria. E o Nazareno olha para nós. André e Pedro, filhos de Jonas, querem me seguir e adentrar o reino dos céus? André e Pedro, filhos de Jonas, querem me seguirem e adentrarem no reino dos céus? Imediatamente, com nossa alma, nosso espírito inclinado ao bem, reconhecemos na figura do Mestre o nosso destino. Porém, diferente de meu irmão, mais manso e calmo, a característica principal de minha personalidade é a truculência. Truculência. Ao mesmo tempo que, quando sensibilizado pela figura do Mestre, me torno manso e brando. De imediato, a nossa pescaria não havia sido proveitosa. Jogávamos a rede, vamos jogar para lá de cá. E quando puxávamos a rede, o que tinha? Nada. E quando encontramos o Mestre, Peixe. retornem e joguem desta vez ao lado direito. E aí nós jogamos. Até que todo mundo. Todo mundo. E aí quando nós puxamos, aí há peixes, fazem assim quando a gente puxa. A gente puxa
puxa, aí a gente puxa, e aí a rede arrebentou. Tamanha era a quantidade de peixes. Neste momento, o mestre falou: serás pescador de homens. Serás pescador de homens. Na quantidade dos peixes Na quantidade dos peixes que você não conseguiu pescar neste que momento. você não conseguiu pescar neste momento. O mestre também se referiu a mim. Para os trabalhos que virão, serás chamado de Pedro, Cefas, dependendo do idioma, e será a pedra fundamental para a construção destes serviços. E assim, o truculento se transformou em algo que seria a base de um trabalho de amor e de afeto. A jornada acompanhando o mestre durou alguns anos. Está o mestre e acompanhamos. Ao final, foram intensas as atividades, principalmente no período de iminente morte do nosso mestre. Terminando-se os dias, lembro-me, ainda não, serás crucificado, mestre, mas não ainda. Lembro-me da nossa última refeição, em que sentamos, e o mestre falou: em verdade, Vos digo. que em verdade, Em verdade, vos digo vos digo que um de vós. que um de vós há de me trair. Exato. E o que nós fizemos? Serei eu? Será ele? Quem foi? A minha figura truculenta queria saber quem foi. Quem vai ser? Aí, embanha a espada e resolve agora. Porém, o mestre, identificando aquela agressividade e aquele orgulho surgindo em nós, se levantou, vestiu-se como um escravo e um servo, que para o povo de Israel significa aquele que, dentre outros serviços, lava o pé do seu senhor. E o mestre lavou-nos os pés. Conseguem visualizar o que o mestre está fazendo? Quando chegou em mim, eu era o último, tá, mestre? Não deixei, falei: não, meu mestre não vai lavar os meus pés como se fosse o meu escravo, o meu servo. Não! E o que ele fez? Senta. Aí eu sentei e o mestre falou: eu sou o mestre e lavo os seus pés. O que dirá vocês que não são mestres e que deverão fazer pelos seus irmãos? Se o mestre que é mestre serve, o que dirá nós que ainda não somos mestres? Eis a lição que aprendi inicialmente. Naquela mesma noite, o mestre foi levado a julgamento. Com a minha personalidade truculenta, quis acompanhá-lo, mas também não tive coragem. Os outros fugiram. Eu, porém, fiquei perto, mas camuflado. Algumas pessoas, no entanto, me reconheciam. Não é você que estava com Jesus mais cedo? Não é você que estava com Jesus mais cedo? Não, eu não. Eu conheço ele. Não é você que estava com Jesus mais cedo? Não, eu não conheço ele. Não é você que estava com Jesus mais cedo? Pela terceira vez, naquele mesmo dia, eu fingi que não conhecia a pessoa com a qual eu havia feito uma ótima refeição e com a qual tinha eu vivenciado um grande ensinamento de humildade. Captam a amargura disso? Já dissimularam de si mesmos? Já fingiram para evitar as consequências e prejudicaram a própria consciência? Naquela hora, eu captei que a minha truculência estava totalmente demolida. Sabe por quê? Não.
Na minha amargura eu chorei muito, mas eu ouvi uma voz, que era a voz de Jesus, que comentou: o homem é frequentemente mais frágil do que perverso. A truculência cedeu espaço à compreensão do próximo. Porque o próximo precisa de fortaleza. E fortaleza vem através de afeto, fraternidade, principalmente serviço e amor. Dessa tarde mesmo. Eu te farei um pescador de homens, se perseverar e será certa pedra, e onde a agonia do vazio pega, frutificarás a mentira a fundo. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto mais andando. Se no alto já pressentes tuas chagas, eu te amo e juro no chão, não basta ser fez minha vida, um soldado que te traz a divisão. Sou pequeno ovelha, atemorizada, falando negação. Te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Tu que és a rocha, está em minha casa, no coração. Simão Pedro, não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírio são e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, Simão Pedro, tu morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírio são troféus, as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, perseveras e serás certas pedra,
Vão em paz. Ser limpa, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar e encanto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serei. Meus irmãos, conheci Jesus em sua infância, quando eu também era criança. Sua mãe Maria era prima de minha mãe Isabel. Enquanto menino, os cabelos dele eram grandes, esvoaçantes. A meus olhos infantis, ele era como general, e eu apenas sou soldado de maior importância. Nas nossas meninices, fazíamos planos, brincávamos, aprendíamos, éramos meninos. Mas meninos que pensavam grande, que sonhavam alto, que almejavam conquistar o mundo. Naquela época, eu não podia saber o que me aguardava, a honra que me era reservada. A meio desse desconhecimento, comecei meus batismos no Rio Jordão. Eu julgava se essa a forma certa a se fazer para a transformação do mundo que tanto desejávamos. O caminho precisava ser preparado para o Senhor, conforme havia anunciado o profeta Isaías. Eu vivi uma vida simples, aliviei-me de todo prazeres e bens sociais, vestia roupa feita de peles de animais e me alimentava-se, principalmente de mel de gafanhotos. Recebi título de misericordioso do bondoso. Para minha felicidade, engariei-se por toda a Judéia. Fazia o que eu achava ser correto, mas nem sempre fui compreendido. Me questionava: quem és tu? Que dizes de ti mesmo? O que responder? Não sou profeta, também não sou Messias. Sou apenas uma voz que clama no deserto, que implora que se endireite os caminhos do mais. O que eu julgava verdadeiramente era preparar o solo para o Messias. Eu sabia que viria. Meu temperamento não era fácil, pois eu também tinha minhas imperfeições. Era confidente e às vezes muito exaltado, mas tinha fé de com disciplina e trabalhando no bem, conseguiria ajustar minhas inclinações. No começo do ano 30, me encontrei novamente com Jesus, ainda antes dele mesmo começar suas ministrações. Estava no deserto da Judéia, muito longe das raízes da Arábia. Nesse período, ele seguiu meus comportamentos, minha forma de se vestir e se alimentar, e pobre de mim. Não percebi que grande oportunidade de sacrifício era aquilo, ser acompanhado por Jesus em vez de acompanhá-lo. Então compreendi de que ele era o Messias que todos aguardavam, que prometia a salvação. Jesus disse também que se nascido de mulher, eu era o maior. Enquanto batizava, na margem do Rio Jordão, ele apareceu novamente. Veio para ser batizado por mim. Como? Era eu que deveria ser batizado por ele, e não ele por mim. Era eu que necessitava arrepender, confessar meus pecados. Após isso, me senti transformado. E o céu se abriu, e eu ouvi uma voz que disse: este é meu filho amado, no qual me comprazo. Uma pomba esboçou sobre nós dois e pousou sobre os seus ombros. Então eu compreendi minha forma grande de trabalhar. Mas para o meu sofrimento, Herodes, o rei de Israel, temeu que minha influência pudesse causar uma rebelião, e fui então condenado a prisão. Enquanto preso, passei por várias provações e dificuldades, que ressuscitaram meus pensamentos. Mas a mensagem não terminava aí. O mestre afirmou também que dos nascidos de mulher, eu era o maior.
O mestre afirmou: a minha que temei diante daqueles que habitam o reino dos céus. O menor no reino dos céus ainda assim era maior que eu. E percebi que grande forma o sacrifício era cristão. Sacrifício que me permitia corrigir os erros do passado, que certamente cometi. E mais tarde, foi proclamada a minha execução. Minha cabeça, uma bandeja de prata, era o que me aguardava. Tomada pela inspiração do mestre, não mais sofri, compreendi de forma plena que aquela era a melhor forma que resgatasse de todos os meus sofrimentos. A lei de causa e efeito está presente em todos os momentos, assim como a misericórdia divina. O importante é preservar um ideal maior, buscando reparar tudo aquilo que deixamos para trás. Dias do caminho, na defesa do corar, aquele a tua fora, governando verdadeira glória. Ele não batista, na hora do evangelho, toma todo o povo, arrependimento dos homens do Desde o ventre de Israel, já não chora os filhos da mulher. Nos criados nos desertos de Israel, não se cansa sobre a mudança. Vai em pele de camelos, apoiou o fiel. E calaram na bandeja, ainda sonda no Jordão, sobre a pena de Israel, a reparação, bênção divina, legado divina da reencarnação. Queridos irmãos, é chegado o derradeiro tempo nosso nessas terras. Nossa passagem por Jerusalém foi por demais proveitosa. No entanto, é necessário que voltemos ao nosso tempo, recarregados de energia, de bom ânimo, diante dessas pessoas que nos inspiraram. Voltemos ao umbral que passamos para que possamos voltar ao nosso tempo.